Salve, salve, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, São Paulinos de todo o Brasil, São Paulinos de todo o planeta, satisfação poder falar com os amigos, né? Em mais esse vídeo do São Paulo Raiz com Rony Altieri. O São Paulo Raiz resolveu, logicamente, aderir ao protesto hoje, né, de toda a coletividade tricolor, de todos os São Paulinos que amam a sua instituição, parece redundância, mas em alguns casos acaba não sendo, e está junto com todos aqueles que querem o São Paulo de qualidade, o São Paulo de tradição, o São Paulo de glória, o São Paulo de respeito, o São Paulo de conquistas de volta. A hashtag Somos 18 milhões de Fora Leco ecoou por todo o planeta e foi durante o dia aí dos 10 assuntos mais comentados em toda a rede. Uma prova de que a torcida, a gigante torcida do São Paulo, não é só algumas pessoas, né, abre aspas, um pequeno grupo de torcedores que atacam a gestão, fecha aspas, como disse o nosso presidente, o seu Leco, numa matéria da ESPN, enquanto assistiu o jogo de basquete do nosso São Paulo. Enfim, Leco não é um pequeno grupo que é contrário à sua gestão. É toda uma nação. Você que se apoderou do São Paulo, né? Você que pegou o São Paulo e transformou o Morumbi no seu quintal, não entende que a tua hora chegou. Não existe mais, Leco, como você continuar dirigindo o São Paulo, coisa que, por sinal, você nunca o fez. Você sabe o que um grande São Paulino faria nesse momento, Leco? O que um grande São Paulino faria nesse momento? Renunciaria para o bem da instituição, para o bem da coletividade, né? Ninguém quer o teu mal, Leco, na verdade. O que a gente não quer é o mal do São Paulo Futebol Clube. O que a gente não quer é o São Paulo sendo administrado por gente incompetente, gente que tem afundado dia a dia o nosso São Paulo. Números, dados, informações é o que não falta para a gente poder falar do seu trabalho pífio à frente do São Paulo Futebol Clube. Já há tempos a gente vem falando isso, há tempos nós estamos comentando isso com os amigos, né? E a pressão chegou num ponto que é insustentável a sua permanência e a sua continuidade. Portanto, Leco, se você for São Paulino, pede a renúncia, saia do São Paulo Futebol Clube para o bem de toda a nação, para o bem de toda a coletividade São Paulina, né? Poder ter você fora do São Paulo, você que é, infelizmente, para todos nós, Leco, o pior presidente que o São Paulo já teve em sua direção. Portanto, Leco, é muito importante a sua decisão nesse momento. A sua decisão, ela vem salvar o São Paulo. A sua decisão, ela vem ajudar o São Paulo a ter ares novos, a ter gente que a gente não sabe até quando ou até de que maneira vai substituir você com qualidade. O que não dá mais, Leco, é para você continuar como presidente de São Paulo diante de tudo que acontece todos os dias, né, de informações, de processos que explodem aí na tua mão, muitos inclusive que você não teve responsabilidade, mas que explodiram na tua mão. O torcedor São Paulo não aguenta mais o São Paulo passando pelos vexames que passa. O torcedor São Paulo não aguenta mais ficar aí uma década quase sem poder comemorar um título. E você que se diz São Paulino, é claro, sabe e deve imaginar o que é isso, né? Você que comemorou tantos títulos com o São Paulo, hoje em dia aí passa numa administração sofrível, né? Praticamente em branco, não deixando nenhuma marca e nenhuma lembrança que não seja danosa para a nossa instituição. É uma pena, né, Leco? A sua passagem pelo São Paulo de incompetência administrativa extrema. O São Paulo não consegue solucionar os seus problemas, o São Paulo não consegue resolver as suas pendências, o São Paulo não consegue fazer uma estrutura, montar uma estrutura, né? Aquilo que foi sempre a habilidade do São Paulo, o São Paulo que foi sempre exemplo, né? Hoje em dia o São Paulo não consegue mais apresentar absolutamente nada que seja bom para a sua coletividade. Infelizmente. O São Paulo que sempre foi referência, o São Paulo sempre foi o vanguarda, né? O São Paulo que sempre foi seguido pelos seus rivais em termos de administração, de modernidade, de competência,
de grandes equipes, de qualidade do estádio, né, e do campo que sempre jogou seu futebol. No próprio clube, o São Paulo sempre foi exemplo para os outros. Hoje em dia o São Paulo é chacota dos outros, infelizmente, né? Uma dívida que não para de crescer, aparece despesa e dívida de tudo quanto é lado que o São Paulo tem que pagar, e a gente sabe que a saúde do São Paulo está completamente debilitada, muito e em grande parte por força da sua administração pífia e dos seus pares também, né, Leco? Porque a gente sabe que você não está sozinho nesse barco. A utilização de nome de craques, dos craques, para colocar como escudo na sua frente, Leco, há quanto tempo eu já não falo isso? Há quase 2 anos, com a sua máquina de moer ídolos, né? O Leco, há quanto tempo eu já não falo isso? Que você tem uma máquina de moer ídolos e você vai colocando os ídolos do São Paulo, caras que nos deram título, nos deram glória, nos deram alegrias, que jogaram, que suaram a camisa do São Paulo, né? Que ajudaram o São Paulo internamente a ser gigante. Acabou entrando na sua máquina de moer ídolo, Leco, como Rogério Ceni, como Milton Cruz, como o Pintado, como o Raí agora, como o Lugano agora também, estão se prestando a esse papel de trabalhar com você, sabendo que realmente pouca coisa de produtivo vai ser tirado nisso. Qualquer empresa, Leco, você que é um empresário, qualquer empresa que se preste, que queira crescer, que seja produtiva, que queira lucrar, não pode ter uma pessoa como você no seu comando, e você sabe disso. A gente sente demais, porque o nosso desejo, Leco, é que você tivesse dado certo. Você não tenha dúvida disso. Ninguém é contra você, Leco. Nós somos contra você como presidente do São Paulo Futebol Clube, até porque o São Paulo Futebol Clube não é seu. O São Paulo Futebol Clube não é dos conselheiros. O São Paulo Futebol Clube não é dos sócios. O São Paulo Futebol Clube não é só do torcedor. O São Paulo Futebol Clube é de todos nós. Um pouco de todos nós. E de todos nós, você pode ter uma certeza. Dos torcedores é o pouco de amor que ainda restou à instituição. Portanto, Leco, chegou a sua hora. A gente não vai esperar até dezembro de 2020. Eu não gostaria de conturbar esse ambiente, de misturar as coisas nesse momento que o São Paulo tem 5 jogos para fazer de 2020 um ano um pouco mais saudável. 5 jogos. Só isso o São Paulo tem pela frente, eu não gostaria de misturar. É que o limite foi esgotado, né? O limite de todo São Paulino foi esgotado. E nesse momento, o São Paulo Raiz se junta a essa corrente pedindo o fora Leco e que você possa, o mais rápido possível, deixar o Morumbi para que todos, a coletividade como um todo, tente de alguma maneira trazer de volta dias melhores para o São Paulo Futebol Clube, né? Então, assim, é muito importante nesse momento que você realmente saia. Não é um pequeno grupo orquestrado, né, que critica a sua gestão. Muito pelo contrário. É uma coletividade de 18 a 20 milhões de São Paulinos. Portanto, a hashtag Somos 18 milhões de Fora Leco faz parte aqui do cenário do São Paulo Raiz também. E se os meus amigos me permitem, né, poder falar em nome de muitos de vocês nesse momento e nessa apresentação. Legal, gente? Muito bem, vamos em frente então, vamos esperar uma decisão aí do seu Leco, que ele possa realmente ir descansar um pouquinho e curtir ser São Paulino como torcedor apenas. Deixa o São Paulo em paz, Leco. Faz isso pelo grande tricolor do Morumbi. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, gente.